Sou o professor Marcos, esse é o nosso História em Casa. Hoje nós vamos falar sobre um dos períodos mais tumultuados da história do Brasil, o famoso período regencial. Período que vai de 1831, momento em que Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro, em favor do seu filho, esse pequeno garoto que aqui vocês veem, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Dom Pedro Alcântara, de apenas 5 anos de idade. E o que dizia a Constituição brasileira? A Constituição brasileira dizia que quando houvesse a saída do monarca do poder, quando o imperador abdicasse ou quando o imperador falecesse, etc., se o seu herdeiro direto não tivesse idade suficiente para assumir o trono, tá, e não houvesse um parente mais próximo que pudesse representá-lo, você estabelecia, tá, a chamada regência. 3 regentes, escolhidos pelo parlamento brasileiro, governariam o país até que o herdeiro do trono, no caso o nosso Pedro Alcântara, alcançasse 18 anos de idade. Tá certo? Mas quando a gente já observa o período aí, o tempo do chamado período regencial, que vai até 1840, nós percebemos que ele vai assumir o trono com 14 anos de idade. No momento em que o pai dele abdicou ao trono em 1831, no episódio conhecido como Jornada dos Logrados, Dom Pedro Alcântara tinha apenas 5 anos. Quando ele vai assumir o trono, em 1840, portanto, ele vai ter 14 anos de idade. Esse período é um período extremamente tenso da nossa história, em que o Brasil poderia ter se fragmentado em diversos territórios, uma intensa fragmentação territorial poderia ter acontecido. É uma época de grande convulsão social, e é o primeiro momento em que a elite agrária efetivamente ascendeu ao poder. Então, a gente vai nessa apresentação tentar discutir um pouco os principais pontos, os principais momentos desse período, que é certamente um dos mais, ou o mais tumultuado da nossa história. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, ok, Dom Pedro I abdicou, e aí você vai ter que entender um pouco as forças políticas que estavam se organizando. Tá? Dizemos que basicamente eram 3 as forças políticas que existiam. Por que forças e não partidos políticos? Porque basicamente nós sabemos que para participar da política nessa época você tinha que ter renda. A Constituição de 1824 estabelecia que o critério de participação era relacionado à quantidade de riqueza que a pessoa possuía. Dessa forma, você pode dizer que as pessoas que participavam efetivamente da política, no que diz respeito a posições no legislativo, por exemplo, tinham que dispor de uma certa quantidade de riqueza. E, obviamente, quem vai possuir isso é a elite agrária. Então, basicamente, a gente não fala em partido, porque não se pressupõe a ideia de existência de partidos do ponto de vista ideológico, mas existem forças políticas, ou seja, grupos que estão a disputar o poder e como esses grupos estão pensando como o poder deve ser estruturado. Então, basicamente, eram 3 as forças políticas. Os restauradores, também conhecidos como caramurus, que desejavam a volta de Dom Pedro. Ok? Tá? Desejavam a volta de Dom Pedro I. Basicamente é formado por comerciantes portugueses e amigos pessoais de Dom Pedro. Temos aí o segundo grupo, os liberais moderados, também conhecidos como chimangos. Tá? Os liberais moderados, eles desejavam a manutenção da monarquia constitucional, tá? Mas com a manutenção de uma estrutura política administrativa mais centralizada, no qual o futuro imperador fosse estar submetido de fato a uma constituição. E tínhamos os liberais radicais, também conhecidos como jurujubas ou farroupilhas. Os liberais radicais, tá, eles tinham uma maior penetração nas chamadas classes médias. Tá? Eles desejavam um projeto de governo monárquico, no qual o rei, o imperador, é submetido à Constituição, mas houvesse um maior poderio, digamos assim, das províncias. Tá certo? É interessante que os liberais radicais, entre suas fileiras, você vai encontrar indivíduos que chegavam a desejar, por exemplo, a República. Essas são as 3 forças políticas que vão existir mais ou menos, tá certo, até 1837, tá? E essas forças políticas vão estar, naquele primeiro momento, tentando delinear como é que o poder vai se estruturar. Vamos ver como é que foi isso. Bom, nós costumamos dizer que existiram aí, no caso, as seguintes fases das regências. Primeiro, houve a regência trina provisória, composta por pessoas que representavam essas 3 tendências, principalmente os liberais moderados e os exaltados. Tá? Campos Vergueiro, um grande fazendeiro, Carneiros de Campos e Francisco de Lima e Silva, que era o militar aí desse grupo. Tá? A regência trina provisória vai ter como característica marcante, tá, o desejo de tentar fazer com que o autoritarismo de Dom Pedro I desse lugar ao estabelecimento de uma ordem mais tranquila. Então, por exemplo, todos os presos políticos vão ser anistiados e eles vão restabelecer o Ministério dos Brasileiros, tá? Que é aquele ministério que o Dom Pedro havia deposto
né, havia extinto no final do seu governo e que deu fim, inclusive, deu início até o processo de abdicação. Tá? É trina provisória porque o parlamento não estava reunido naquele momento. Tá? O parlamento não tinha se reunido naquele instante. Tá certo? E a partir desse momento vão ficar apenas 2 meses no poder, momento em que eles vão reunir, né? O parlamento se reúne em número suficiente para escolher a regência trina permanente. Ou seja, esses 3, Francisco de Lima e Silva, Braulio Muniz, José da Costa Carvalho, deveriam governar o Brasil até 1844. Tá? Só que o que chama atenção na regência trina permanente, né, o que se destaca nesse momento, é esse indivíduo que nós temos aqui em cima. O padre Diogo Antônio Feijó, que vai ser ministro da Justiça. Tá? O padre Feijó e as ações do padre Feijó, você pode designar como fazendo parte daquilo que nós vamos convencionar, definir como avanço liberal, ou como parte das ações daquele grupo que alguns chegam a designar como partido progressista. E basicamente pensar em liberal nesse momento é pensar naquele que acha que as províncias têm que ter mais autonomia. Tá? Então o padre Feijó, como ministro da Justiça, ele vai, 1831, já estão acontecendo várias agitações pelo Brasil, e ele vai criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional constitui uma força militar que existia nas mais diversas províncias do Brasil e que estavam subordinadas quase sempre a uma autoridade que era também um grande latifundiário. Muitos dos quais, inclusive, compravam patentes junto ao Império Brasileiro. Quase sempre essa patente é a patente de coronel. Então a Guarda Nacional, na verdade, é um poder de milícia, digamos assim, criado, tá, nas diferentes províncias para que você mantivesse a ordem diante das insurreições que começam a acontecer. Em 1832, o padre Feijó vai criar o Código de Processo Criminal, que dava às províncias o direito de escolher seus próprios juízes. Atenção! As províncias que têm uma milícia, um grupo militar próprio, comandado por grandes fazendeiros, grandes latifundiários, têm agora o direito, né, de escolher seus próprios juízes. Será que um coronel da Guarda Nacional vai aceitar que algum desafeto político seu seja escolhido como juiz? Ou uma vez um juiz local, escolhido localmente, será que ele vai ter coragem de enquadrar um coronel da Guarda Nacional? Ou um grande fazendeiro que seja aliado de algum membro da Guarda Nacional? O que nós estamos vendo surgir com essas 2 ações do padre Feijó é uma espécie de mandonismo local. E para muitos, o embrião do que no futuro nós vamos chamar de coronelismo. Bom, 1834 tem a ação mais importante do padre Feijó. Ele vai criar o Ato Adicional de 1834, que na verdade se tratava de uma revisão do próprio texto constitucional. Tá? Estamos dentro do quadro chamado avanço liberal, da descentralização do poder, da passagem do poder aí no caso, né, para as províncias, e nós vemos surgir aqui no caso as seguintes medidas. Primeiro, cada província poderia criar uma Assembleia Legislativa própria. Ok? Cada província agora vai ter seus próprios deputados. Você vai ter a extinção do Conselho de Estado, que era o principal órgão de centralização do poder, né, administrativo no Brasil dentro da perspectiva monárquica. O presidente do Conselho de Estado ou o presidente do Conselho de Ministros, né, tinha um grande poder, tá certo? Conforme a gente vai observar posteriormente. E o estabelecimento da regência una, no qual o regente seria escolhido, tá, através de voto. Muitos dizem que o período regencial é a nossa primeira experiência republicana, justamente porque você vai ter a eleição do chefe do executivo. E adivinha quem vai ser o primeiro regente? Uno. Esse aqui de cima, o nosso querido padre Feijó. Agora, o que é interessante é que essa medida criou uma certa, né, ela criou uma certa antipatia aí pelas elites estaduais, as elites provinciais. Mas como? Elas não estão tendo, o seu poder não está sendo ampliado, não está sendo aumentado? Está. Só que, na verdade, o Feijó faz isso para obter apoio dos grupos liberais exaltados, tá certo, né? Na verdade, depois que Dom Pedro I morre, em 1837, 38, não faz mais sentido pensar nos restauradores, e nós vamos ter aí 2 forças políticas se formando, os progressistas, como eu falei para vocês, e os regressistas. Então, uma forma que o Feijó conseguiu de angariar apoio dos grupos lá exaltados era justamente dar mais autonomia para as províncias. Só que isso vai até um certo ponto, porque ficou estabelecido que quem escolheria o presidente de cada uma das províncias seria o futuro regente. Isso provoca grande insatisfação.
e, na verdade, é o embrião das futuras rebeliões provinciais, conforme a gente já vai ver. Agora, o ato adicional de 1834 também transformava o Rio de Janeiro em município neutro, a regência passava a ser una, né? E o Feijó vai ser escolhido como primeiro regente. Tá? Durante a regência do padre Feijó, estouram as rebeliões regenciais. A cabanagem, a farroupilha, tá? Antes dela, mais ou menos na mesma época, você tem a revolta dos malês. A revolta dos malês, pessoal, ela é muito importante ser frisada, porque ela é uma revolta de escravos que está acontecendo, que aconteceu na Bahia, em 1835, e é uma revolta feita por escravos, atenção, islamizados, que se juntam dentro dos preceitos da Sharia, né? das leis, das regras muçulmanas, tá? Da lei, digamos assim, do Islã, e dentro da perspectiva da jihad, da Guerra Santa. Tá? Os malês eram escravos, tá? da região do Mali e eram convertidos ao islamismo e que vinham para cá e conseguiam se identificar através da perspectiva da religião muçulmana. É uma religião que é uma revolta que vai ser denunciada antes de acontecer, principalmente pelo seu caráter radical, tá? A revolta dos malês reativou aqui no Brasil o medo de haitinização, que nós já tínhamos visto acontecer também em Salvador com a revolta dos alfaiates, né? E é uma revolta que vai ser esmagada pelas autoridades. Mas basicamente é uma revolta de escravos muçulmanos que se unificavam e que criaram uma identidade a partir do islamismo em si. Tá certo? Ok? Foram denunciados por uma escrava, haja visto o fato de que a proposta dessa jihad era matar todos aqueles que não fossem muçulmanos. Ok? Agora, tirando a revolta dos malês, que tem esse componente assim bem interessante, as outras revoltas que nós vamos falar, né, a cabanagem, a farroupilha, que estão acontecendo agora na época do Feijó, estão muito associadas com isso. É uma elite local que deseja, né, cada vez mais autonomia, tá? E que se aproveita do quadro de grande pobreza e de miséria local para instigar a população a lhes apoiar no que diz respeito a lutar contra o poder central. Tá? Isso é típico quando a gente vai falar sobre a cabanagem, por exemplo, que vai acontecer no Grão-Pará. Tá? Quem eram os cabanos? Eram habitantes da periferia de Belém, quase a maioria de mestiços, índios, negros, que vivem numa situação muito pobre e que são instigados pelas autoridades locais a pensar que a razão dos seus problemas está associada ao governo central, que naquele momento é governo regencial. E o que é interessante nesses movimentos é que quando a elite local perde o controle sobre eles, ela abandona esse povo à sua própria sorte, se recompactua com o poder central e vai massacrar esse povo em si. No caso da cabanagem, para vocês terem uma ideia, existiu no Grão-Pará, a cabanagem, ao final da cabanagem, você vai ter a morte de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, tá? Só que o número parece não ser tão espantoso em si, mas quando eu falo que, na verdade, quando a gente constata que no Grão-Pará existiam mais ou menos 100 mil habitantes, é um extermínio você ter matado, portanto, 40% da população local. Né? E é diferente, por exemplo, a forma com que o governo regencial e depois imperial acabou lidando com a questão da cabanagem, quando você compara com a farroupilha, que é um movimento que tem origem entre os estancieiros do sul do país, né? Que na verdade não aceitavam as tributações ao charque daquela região, né? Uma espécie de carne seca produzida naquela região, e que se instigaram, tá? Contra o governo regencial. Se você pegar, por exemplo, os líderes da farroupilha, né? Bento Gonçalves, Davi Canabarro, né? O Bento Gonçalves, por exemplo, era chefe da Guarda Nacional do Rio Grande do Sul, tá? Você tem uma elite aí do caso que quer caminhar com as próprias pernas, digamos assim, e que não aceitava o fato da regência não criar qualquer tipo de protecionismo em relação ao charque que chegava do Uruguai e da Argentina, tá? E que por isso se insurgem contra o governo. Você vai ter a proclamação de duas repúblicas aí, a Juliana e a República Rio-Grandense, tá? Esse movimento, na verdade, o governo regencial e depois imperial não consegue sufocar, e ele só vai terminar em 1845. Quando você tem a incorporação quase que integral do exército farroupilha, tá, ao exército brasileiro, quase com as mesmas patentes, excetuando-se aqueles que eram generais. Tem um episódio muito curioso quando você fala sobre o final da Guerra dos Farrapos, que é quando o Duque de Caxias vai lá, né, assina os termos lá do final do conflito, um padre vai rezar uma missa de ação de graças, a ele, Duque de Caxias, manda parar com a missa,
que a missa não tinha que ser de ação de graça, a missa tinha que ser de defuntos, porque irmãos brasileiros morreram inutilmente. Então, enquanto no Sul você tem um movimento que o tempo todo foi controlado pela elite, tá? Você tem esse tipo de tratamento por parte do governo, né, regencial e depois governo imperial, tá? Quando você pega a cabanagem, você tem relatos aí de combatentes que foram exterminar os cabanos e que faziam colares, né, faziam rosários com orelhas de cabanos, né, e que você exterminou 40% da população local. Isso é algo que chama bastante atenção. Agora, seja como for, quando a gente vai falar a respeito da regência una do Feijó, você mostra aí no caso, por parte dele, uma incapacidade em lidar com essas agitações que aconteciam por todo o país e cujo caráter desses movimentos era separatista, tá? Era separatista. E frisar que a cabanagem é o único movimento da história do Brasil em que a população efetivamente chegou ao poder e foi massacrada. Feijó acaba abdicando também, acaba renunciando, nova eleição é feita e quem vai assumir é o Araújo Lima, tá? É o Araújo Lima. E o Araújo Lima vai vivenciar durante o seu governo duas grandes revoltas. A Sabinada, que vai acontecer na Bahia, um movimento de classe média liderada por um médico chamado Dr. Sabino, e que desejava proclamar a República Baiense, uma república temporária, no qual a Bahia se separaria do Brasil até que o imperador assumisse. O que se percebe e se começa a analisar? Que essas revoltas estavam acontecendo pelo vácuo de poder que nós tínhamos, tá? Pela ausência de uma autoridade constituída, tá? E quando eu vou pegar o Araújo Lima, ele entra representando o grupo mais conservador, o grupo regressista. Falei do Araújo Lima, eu tenho que falar do chamado regresso conservador. A ideia era centralizar, já que a distensão feita pelo Feijó, na verdade, na cabeça de muitos dos nossos políticos daquela época, tinha criado essa desagregação toda, essa agitação toda nas províncias. Sabinada também tem uma curiosidade, né? Durante a Guerra dos Farrapos, o Bento Gonçalves ele foi preso e levado para a Bahia, né? E aí ele é solto pela Sabinada, né? Ele volta ali no caso, né? E dá sequência à Guerra dos Farrapos. Apenas uma curiosidade. Já a Balaiada é um movimento, tá, que acontece no Maranhão, né? Não há uma liderança muito clara, né, do movimento em si, tem forte caráter popular, no sentido de que vários prédios públicos eram atacados. E a Balaiada vai ser pacificada também pelo Duque de Caxias. Aliás, Caxias é uma cidade originalmente, né, uma cidade lá do Maranhão. Ele recebe esse título em função da campanha que ele liderou naquela região. Também população, aí no caso, é massacrada. A expressão balaiada se refere aos balaios, que eram pessoas que viviam ali no meio norte, na fabricação de cestos, de balaios, uma situação de miséria também muito grande. Agora, o Araújo Lima, tá? Embora vivencie essas duas revoltas, ele é famoso, tá? Aqui está o Araújo Lima, ele é famoso por ter criado a Lei de Interpretação do Ato Adicional, tá? Essa Lei de Interpretação do Ato Adicional, ok? Vai representar aquilo que nós estamos definindo como regresso conservador, tá? A partir dessa lei de interpretação do ato adicional, você tentou recriar o cargo de presidente do Conselho de Ministros e você atenuou, minimizou a autonomia que as províncias possuíam. Nos casos omissos, no ato adicional de 1834, prevalecia, por exemplo, portanto, a visão do regente. Dessa forma, começa a haver uma articulação entre os liberais, que temem as ações que o Araújo Lima possa ter no sentido de entregar uma estrutura política totalmente centralizada nas mãos do Pedrinho, ou seja, do Pedro Alcântara, né, do futuro Dom Pedro II. Então começa a haver uma articulação, e diante da incapacidade dele também de sufocar as rebeliões regenciais, de acabar com as agitações que estão acontecendo, havia então a possibilidade de se antecipar a coroação de Dom Pedro Alcântara, né? E é isso que vai acontecer. Em 1840, os liberais se articulam, tá certo? Se aproximam aí do Dom Pedro II, entre eles o seu ex-tutor, José Bonifácio, com o seu irmão Antônio Carlos de Andrade, se aproximam dele, tá? E perguntam se o moleque está pronto para governar. Pega alguém de 14 anos e pergunta para ele se ele quer dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini. Claro, né? E ele vai dizer, sim, estou pronto. Então,
Então, em 1840, nós vamos ter um episódio bem interessante. Antes de chegar a esse episódio, vamos revisar um ponto que é importante. A organização dos, entre aspas, partidos. De 31 a 34, tem o liberal exaltado, o liberal moderado, tá certo? E os restauradores. Eu falei, né, me equivoquei com relação à data da morte de Dom Pedro I. 1834 já era, os restauradores deixam de existir. Progressistas, quando eu penso em progressista, eu penso no Feijó, nas ações do Feijó, e estou falando sobre o quê? Sobre a ideia da descentralização do poder. Quando eu falo sobre regressistas, eu estou falando sobre as ações do Araújo Lima. Avanço liberal, Feijó. Regresso conservador, Araújo Lima. Tá? Então eu tenho aí progressistas e regressistas. De 1837 até 1870 eu vou ter o Partido Liberal e o Partido Conservador. O que eu já tenho que pôr na cabeça? Seja liberal ou seja conservador, farinha do mesmo saco. São membros da aristocracia rural. Qual a divergência entre eles? Se o poder político deve ser mais centralizado ou menos centralizado. Ok? Muito bem. Tá? Termina, então, se aproxima, né, voltando aqui no caso, Araújo Lima, né, tá a regência dele, é o regresso conservador, centralização administrativa, etc, etc, sem conseguir conter com as rebeliões regenciais. A partir daí, nós temos o quê? Tá? O episódio que vai ser conhecido como Golpe da Maioridade. Dom Pedro Alcântara, com apenas 14 anos de idade, ele é coroado imperador. Atenção, isso é um golpe liberal. É um golpe liberal. Os conservadores já estavam no poder, tá? E aí, a partir desse momento, tem início o segundo reinado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o professor Marcos e esse foi o nosso História em Casa. Um grande abraço a todos.